Te dou 24 horas para deixar Paris. Aqui ninguém desce. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo inédito para vocês, tá? Como eu havia prometido, muitos vídeos inéditos, né? É babado, né, gente? A minha época dos anos 80 é muito babado, tá, pessoal? Então, pessoal, vamos falar de Aqui Ninguém Desce. Nada mais e nada menos de MM Coca-Cola. Assim também lá chamam, ou Benzinho, né? A Benzinho, que vocês já sabem, né, gente, é a Márcia, e por supostíssimo, Márcia, não tenho nada em contra de você. Muitos relatos são saltados da tua própria boca, tá? Todas escutaram o que você falou. Então, não há nenhuma mentira em tudo isso, porque é tudo saído da tua boca, né? E coisas que a gente viu, né? Todas viram, né? Eu, por uma parte, quando a Carla dizia, né? Você tem que ser amiga dela, que ela vai te ajudar, ela vai te ajudar com a redesignação e tudo. Eu não queria. Por quê? Porque eu tinha 15 anos, Márcia. Com 15 anos, eu não ia deixar o Brasil com um documento de espelho, né? Não, de jeito nenhum, né? Porque era o que você podia proporcionar, né? O que você proporcionou para você mesma, né? Então, eu não queria nada dessa falcatrua, né? Com 15 anos, deixar o Brasil com documentos de espelho e tudo, por mais que eu houvera redesignado, mas claro, tinha também o silicone, né? Que tinha que pôr e tudo isso. Eu não queria nada disso, né? Então, bom, vamos lá. Vamos falar de Sandra, né? Sandra de Minas Gerais. Para quem não conhece a Sandra de Minas Gerais, né? Aí tá a foto da Sandra de Minas Gerais. Essa é a Sandrinha, né? A Sandra não é mal pessoa não, tá, gente? A Sandra... Bom, eu já trairei o vídeo da Sandra, né? Porque a Sandra também tem muitas filhinhas, né? A coisa como são, né? A verdade sempre é a verdade. Então, o que aconteceu aí? A Benzinho, gente, a Benzinho, ela tava com um turco. Um turco. Esse turco, né, aquele típico homem, né, que jura amor perpétuo, não? E você fica encantada, você sonha que você é no País das Maravilhas, tal, e Pascoal. Esse turco deu de presente pra Benzinho um sofá. Um sofá que ela tem até hoje na casa dela, até hoje. Na casa dela, né? Um sofá que valia muitos milhares de euros, né? Aí ela tava saindo com ele, tudo, namorado dela, né? Namorado, noivo, o que fosse, o rolo, né? Rolo. Então, a Sandra saiu com um turco. A Sandra saiu com um turco. Mas só que a Sandra não sabia que o turco era da Benzinho, né? Não era. Ela não sabia, não sabia. Tudo bem, né? Aí, segundo o que relata as meninas, a Sandra estava tendo um caso com o turco, né? Mas qual é a raiva maior da Benzinho? A Benzinho tá operada. A Benzinho operou desde o início dos 80, né? A Benzinho tá operada. E a Sandra não, então ela não aceita. Ela não aceita por quê? Porque, quer dizer, o turco vá pela linguiça. Não vou aceitar isso, né? Não vou aceitar que o turco vá pela linguiça, do jeito que eles são, né? Assim, tão, né? Preconceituoso, assim, nessas questões, né? Eles, é aquela coisa, né? Eles são bem machucado, né? Bom, por aí a gente já vê, né? Toda a humanidade como é, né? A hipocrisia. Mas tudo bem. Ela começou a sair e tal, e vem o turco, a cabeça de turco, né? Babado, viu? Babado, a cabeça de turco. E a Benzinho descobriu. Gente, que enredo deu aquilo, que enredo. Quando a Benzinha descobriu, meu amor, sabe, né, que a Benzinho, né, que tem umas aí que chamam ela de bandido de luva de pelica, né? Algumas, hein? Eu não, hein? É algumas que chamam ela de bandido de luva de pelica. Ela só tira as luvas. A Márcia, gente, ela tem uma voz muito baixinha e delicada, né? Assim como bem
eu cheguei aqui, bem, e você não estava bem. É bem assim que ela fala, né? Ela sabe, porque ela assiste meus vídeos. Então ela foi atrás da Sandra, claro que ela foi atrás da Sandra. Aí ela bateu no apartamento da Sandra, gente, em Paris, toque, 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 eu cheguei bem. A Sandra abriu. Ela olhou pra Sandra, e elas eram amigas, hein, gente, amigas, né? Nossa, babado, hein, amigas ainda, hein, eram amigas. Ai, bem... Eu tô sabendo, eu descobri que você sai com meu namorado, bem. Bem, por nossa amizade, eu dou 24 horas pra você deixar Paris, bem. Babado, gente. Era babado, né? E a Sandra, como já sabia dos enredos da Benzinho, né? A Benzinho já tinha desacuendado várias monas. É, a coisa como é, tá? Não tô falando nenhuma mentira, não. Como a Benzinho já tinha desacuendado várias monas, né? Seja envenenada, seja com papapum, né? É babado, né? A Benzinho já passou 7 anos atrás das grades, né? Por desacuendar aquela mona lá no Boar, né? Porque não foi a única, não. Ela desacuendou outras monas também. Tem muito babado da Benzinho que todas nós sabemos, né? Muitas se limitam, não querem falar nada, porque não dá, né, gente? Elas têm medo e tudo isso, né? Porque elas ainda estão no meio, né? No meio, fazendo PG e tudo isso é muito perigoso para elas, né? Porque a Benzinho é babado. É babado, ela sabe. Todas nós sabemos que ela é babado. Gente, dou 24 horas pra você deixar Paris, meu amor. E ela foi só dar as costas. A Sandra já saiu por Pigalle, correndo, buscando maleta. Gente, ela buscava maleta de um lado, buscava maleta de outro pra comprar, né? Pra picar a mula daí de Paris, né? Porque ela sabia que a Márcia faz, né? A Márcia faz, gente, faz. E naquela correria toda, e corre daqui, busca dali, busca as maletas, consegue comprar 2 maletas, sai, começa a jogar tudo dentro da maleta, né? Roupa, tudo dentro da maleta, né? Gente, a Sandra, ela pegou um trem, que ela não sabia nem que rumo ia o trem. Ela foi parar lá na Itália, né? Ela foi lá pra Roma, a Sandra. Um beijo pra você, tá, Sandra? Que não tem nada em contra de você também, não, tá? Mas você sabe que tudo isso é verdade que eu tô contando, tá, Sandra? Então a Sandra saiu despavorida. A Sandra pegou um trem e foi parar lá na Cocuia, né? Ela terminou numa cidadezinha lá da Itália. Acho que ela chegou em Roma. Quem tem perna vai a Roma, né? Ela ficou correndo. Gente, porque senão a Márcia ia acabar com ela. Ela era babado, gente. Era muito babado na minha época, tá, pessoal? Era muito babado, gente. As monas da minha época eram muito babadeira. E isso não aconteceu nos anos 80, não, tá, gente? Isso não tem muito tempo, tem algumas décadas, mas não muito, tá? Não muito, tá? E a Sandra terminou chegando em Roma, aí se hospedou, ficou aí, no hotel. Gente, é incrível, porque logo depois, né, que passou tudo, né, que se esqueceu um pouco as coisas, tudo, já estavam mais sossegadas, a Benzinho tocou lá na porta do hotel onde estava hospedada a Sandra. Tipo, passou muitos anos, né? Olá, bem... Olha que babado. Babado, gente. Aí a Sandra atendeu e tudo, né? Voltaram a ser amigas, assim. Bom, aquela amigas, né? Porque amiga como a Márcia é sempre aquela coisa, é ter cuidado, né? E a Márcia, no fundo, ela tem um lado bom dela também, tá? Ela não só tem coisa ruim, não, tá? A Márcia tem um lado... O lado bom, ela tem o lado dela, né? Aquele lado que poderia dizer bacana, né? Mas que ela é maconheira. Ela é muito maconheira, pelo menos na época. Ela não parava de fumar aquela porcaria, né? Ela fumava aquilo como louca, né? E a Sandra não fica de trás, não, tá? A Sandra, até aquelas porcaria na veia, a Sandra aplicava, né? Que todas nós sabemos, né? Que incluso a Sandra... Ela foi para a Itália, né? Aí ela juntou um bom dinheirinho, correu lá para o Brasil para fazer a redesignação, né? Com aquele carniceiro, né? Eu já trairei o vídeo dele, né? Então ela fez a redesignação com esse e foi babado, né? Foi babado. Por quê? Porque ela também não guardou repouso, não guardou resguardo, não dilatou bem, tudo aquilo, né? Então foi babado, foi babado. Ela passou uns 3 anos com aquilo babado.
E depois ela voltou para a Europa e foi consertar isso em Marrocos, né? Porque a Márcia fez em Marrocos, né? Não sei, quase toda a minha amiga Carla também fez, todas fizeram em Marrocos. Na época dos 80, tá, gente? Que era a via mais rápida e mais eficaz, eu diria, né? E olha que eles não estavam tão avançados, não, né? Mas eram os que melhor fazia, né? Com profundidade e tudo. Então, e a Sandra, por uma outra parte, ela ficou, bom, ela ficou assim meio resguardada, né? Pode dizer assim. E com tudo isso, né? O que mais chama atenção às vezes, que você fica pensando assim, né? Porque uma coisa une outra, né? Um fio, uma redada une todas, né? É babado, uma puxa a outra, né? Porque, claro, essa menina de Minas Gerais, a Sandra, né? Ela tem muitas filhas, tem umas 5 filhas, né? Ou mais, né? Eu acho que mais, né? Mais, né? Ela pode até estar pensando, é impossível que você saiba. Sim, eu sei. Fernanda, Gabriela, né? Incluso Gabriela é muito familiar, né? Porque eu tenho um vídeo aí da Ricarda de Birmingham, que foi incendiada viva, né? Que a Ricarda já morreu, né? A Ricarda é cafifa. Bom, gay cafifa, né? É um gay cafifa que faleceu, né? Que conseguiu papéis britânicos e tudo isso, né? Mas também falsificou correios e tudo isso, né? Sempre falcatrua, né? E a Gabriela, filha tua, né? Dessa menina, né? De Minas Gerais, da Sandra. Então, o curioso de tudo isso é que quando voltou a amizade entre a Sandra e a Márcia, a Sandra deu o contato da Márcia pra Gabriela, né? Pra Gabriela ir lá trabalhar, né? No Bois de Saint-Germain. Aqui ninguém desce. E aí Arlie se atreveu a descer e ela com aquela máquina... A máquina não, aqueles dardos de choque, né? Deixou ela lá tesa, dura no chão, né? Ai, bem, aquele touro. Foi tão difícil derrubar aquele touro. Ai, bem... Ai, aquele touro era tão grande, aquele touro. É babado, gente, eu falando. A Benzinha é babado. Mas só que não deu certo, não sei porquê. Não deu certo a Gabriela trabalhar aí no Bois de Saint-Germain, né? Porque era o ponto fundado pela Márcia, né? E aquilo tá pragado de Alibã, né? Sempre teve pragado de Alibã, né? Mas, claro, nada surpreende, né? Aquilo cheio de Alibã. Mas, claro, né? A Márcia se casou com o diretor da cadeia de Paris, né? Onde ela ficou presa 7 anos, né? É muito babado, né? Que não vem ao caso agora do vídeo, né? É muito babado. Então... Hoje, a Sandra, não sei se ela segue tendo amizade com a Márcia, não sei se a Márcia segue tendo amizade com a Sandra, mas aquele dia foi um dia terrorífico. E isso foi contado pela boca da própria Sandra, né? Ela, desesperada, saiu pelas ruas buscando maleta, jogando tudo dentro e saiu sem rumo. Porque se ela ficasse aí, a Benzinho ia fazer qualquer coisa com ela. Qualquer coisa, né? Iriam se colocar juntas, ela ia passar das doses para ela ter uma overdose, envenenar ela, pôr qualquer coisa, arsênico no uísque, o que fosse, né? A Benzinha ia dar um jeito de desacoendar, né, a Sandra. E a Sandra já sabia que a Benzinha era assim, né? Que ela era assim. E que ela sigue sendo assim? Não sei. Não sei, nem quero saber, né? E ela sabe perfeitamente que ela era maquiavélica. Ela sempre foi maquiavélica. Nos dias de hoje, ela tá tranquila, ela tem mais de 70 anos, né? Não sei se ela segue, né, com esses ritmos aí, né? Mas eu acho que não, sabe por quê? Porque o ponto, a Márcia transpassou pra Gigi Caolho. Eu sei. Quando a Márcia foi de férias, ela deixou a Gigi Caolho tomando conta do Bois de Saint-Germain, né? Do Bois de Saint-Germain, e ela encheu o carro de maloqueiro e maloqueiras, e aquilo lá virou uma zona, né? E quando a Márcia chegou de férias, né? Não tinha dinheiro, né?
porque não cobrou o ponto de não cobrou, mas só que ela gastou dinheiro com o quê? Não sei, né? Então eu acho que a Márcia, não, eu tenho quase certeza que a Márcia transpassou o ponto pra Gigi Caolho, né? E hoje quem é dona do Adson Herman é a Gigi Caolho, né? Eu não sei, né, gente? Porque todas têm ponto fundado. Tem todas, praticamente quase todas, né? Marla de Primo, tem toda, Esmeralda, Esmeralda e muitas outras, né? A Esmeralda é de Ceará, né? Aquela que aplicou o silicone vegetal na Jessica Taylor, que agora mesmo está desesperada para retirar, né? Que ficou meia doida, né? Sei de todas as histórias. Assim que da minha época eu sei tudo. Tudo. Eu não sei se elas seguem sendo amigas. Isso sim que eu não sei, né? Mas, sim, eu acho que amigas não. Devem conversar entre elas, né? Porque logo já gerará um montão de fofocas, né? Você falou coisas pra estrela, você anda conversando com ela, coisas privadas nossas. Não, eu sei, essas coisas eu não sei de agora, eu sei já de faz muitos anos atrás, muitas décadas, né? Sei de coisas de décadas atrás, né? Não me conta nada não, né? Tá tudo memorizado e gravado na minha mente. Então, meus amores, esse é um vídeo, um pequeno, eu diria que é uma pequena agulha no meio de um palheiro que eu trouxe de aqui. Ninguém desce. Isso dizia ela. E muitas vezes a voz dela, gente, é muito suave, tá? Eu estou nervosa, bem. Então, eu tô tão nervosa. Ai, já tô vendo aquele touro. Ai, eu vou derrubar aquele touro. Aquele touro não pode ficar aqui, não. Ele já tá invadindo esse touro. O touro que ela dizia era a Yarley, tá, gente? Que a Yarley é enorme, né? Então a Yarley chegou sem pedir licença, né? Que a Yarley sempre também foi muito atrevida, né? A Yarley tá viva, ela vive aí. Diz que ela virou pai de santo, né? Não sei. Me mandaram uma foto muito recente da Yarley, né? Muito recente, né? Ela segue bonita, assim, a Yarley. Ela segue muito bonitona, tudo. Tá dentro da macumba, né? E tudo isso. Não sei, né? Essas monas, elas seguem rumos diferentes. E também lembrar a todos vocês e agradecer um por um de vocês que cada vez vamos crescendo e são cada vez mais bombones nesse canais, né? Aqueles bombones que sempre gostam da verdade, aqueles bombones que sempre querem saber a originalidade da verdade, né? Porque, pessoal, o que dizem muitos canais de YouTube a respeito de nós, as antigas, é mentira. Eles não sabem a missa da metade. E se eles não copiam de mim, eles não têm nada. Eles não têm absolutamente nada, né? E quando eles tentam, né, me desacreditar, eles altanecem e põem como rainha e põem como deusa uns verdadeiros demônios que foram pedras no nosso sapato, na nossa época dos 80, tá? De deusas, não teve nenhuma. Que alguma fez alguma caridade? Também não. Foi tudo cobrado, tá? Aí não existiu nenhum favor. Ninguém deu duro por peseta, como a gente falava aqui em Espanha, né? Aqui não se dá duro por peseta, né? Foi tudo cobrado. Ninguém nunca fez uma espécie de caridade, não. Ai, ou os documentos do apartamento passam no meu nome, a escritura, ou a sua pensão, vou correr de trás para cobrar a sua pensão, né? Coisas assim, né, gente? Não. Favores, nenhum. Ou a Mona tinha que pagar 4, 5 vezes o preço do silicone, preço das próteses, da lente de contato, da plástica do rosto, do nariz, da rinoplastia. Até 10 vezes tinha que pagar, ou nunca conseguia terminar de pagar, né? Aquilo ficava 10 vezes ou mais caro. Isso fizeram todas, tá? Sueli Scala, André de Maio, todas, Caetana, todas. Nenhuma deixou de fazer isso. Todas. Eu não vou tirar nenhuma do meio, porque todas fizeram assim. Então, agora fica ao critério de vocês, tá? Vocês deixam os comentários de vocês aí embaixo, o que vocês pensam, tá? Que isso já tá na mão de vocês, tá? Eu só relatei uma verdade mais, que aqui ninguém desce, e é assim, né? E ela sabe de sobra, não tenho nada em contra dela, ela sabe de sobra, né? Porque, incluso, ela já me enviou uns determinadas mensagens aí, né? Que ela necessita, né, Márcia? Você necessita, ai bem, eu necessito, carinho, uma leitura de cartas.
Ai, meu amor, onde você trabalha? Onde você vive? Márcia, todas nós te conhecemos, e eu mais ainda, porque da sua vida eu sei toda. Porque a minha melhor amiga, Carla Tardelli, era tua melhor amiga também. E ela, em um momento, a Carla falou mal de você. Não, a Carla gostava de você. Não só gostava de você, como queria que eu fosse também amiga tua. Mas não dava, não dava, não dava. Não dava porque eu já sabia de muitas coisas que não dava. Sem contar todas aquelas televisão de todos os quartos daquele hotel que desapareceram todas, só foi televisão dentro do porta-mala, televisores do hotel inteiro desapareceram. Bom, aí a gente deixa, tá? Eu prefiro não relatar tanto, né? Porque é muita coisa, tá, pessoal? Mas isso é verídico, isso a própria Sandra pode relatar, aqui ninguém desce, tá? A Sandra, me deu pena dela, me deu pena, né? Mas olha, menos mal que a Sandra saiu correndo, né? Porque se ela fica, ela já não insistiria mais, né? Porque quem desacuenda mais de 3, e 4, e 5, desacuenda 6, 7 e 8, né? Então é babado, né? Babado, confusão e gritaria. Assim, meus amores, um beijo, um cheiro e até o próximo. Mua!